Somos o grupo 5, composto por Carolina Maciel Correia, Gabriel Green e Matheus Moguer Monteiro. O tema discutido foi campo elétrico e potencial elétrico, o caso do cilindro maciço carregado. Respondendo à primeira pergunta, qual a direção do campo, chegamos que existem duas direções, uma perpendicular à base do cilindro, para cima e para baixo, e a outra direção é perpendicular ao eixo Z, indo para todos os sentidos nessa direção. A segunda pergunta é, qual a magnitude do campo como função de R para R, maior ou igual a zero e menor ou igual a A? Primeiro, apresentamos as seguintes fórmulas. Carga interna, a superfície gaussiana, é igual a ρ vezes o volume da superfície gaussiana. O volume da superfície gaussiana é igual a π, o raio da superfície gaussiana ao quadrado, vezes a altura da superfície gaussiana. E a área da superfície gaussiana é igual a 2πrh. De acordo com a lei de Gauss, fazemos a integral do campo elétrico vezes a normal vezes dA é igual a carga interna sobre ε0. Temos que lembrar que como o campo elétrico ele é perpendicular à superfície, então o N, a normal, é igual a 1. Em seguinte, temos que o campo elétrico vezes a área é igual a ρ vezes o volume da superfície gaussiana sobre ε0. Então, deduzimos que o campo elétrico é igual a ρ vezes π R2 vezes H sobre 2πrh ε0. Ao cortar e simplificar essa equação, chegamos no seguinte resultado, que o campo elétrico é igual a ρ vezes R sobre 2ε0, sendo a nossa resposta final. Agora nós vamos calcular a magnitude do campo como função de R para R maior do que A. Temos então a lei de Gauss, em que o fluxo do campo elétrico de uma superfície é igual à carga interna dividido por ε0. Considerando a simetria do cilindro, uma vez que seu tamanho tende a infinito, o único fluxo a ser considerado é o da superfície lateral. Temos também que a carga é igual a lambda vezes L e A, que é a área, é igual a 2πr vezes L. Dessa forma, substituindo os valores na equação, chegamos a E vezes A é igual a lambda vezes L sobre ε0. Passando a área para a esquerda, dividindo, teremos que o campo elétrico é igual a π vezes L sobre 2πlr vezes ε0. Cortando então o L, chegaremos a que o campo elétrico é igual a lambda dividido por 2πr vezes ε0, que é a nossa resposta final. Bom, vamos calcular agora então a diferença de potencial de um ponto P a uma distância R do eixo do cilindro. Para começar, vamos calcular para R maior ou igual a A. Esclarecendo antes, temos que o módulo de dl vai ser igual a dr, já que o campo é perpendicular à superfície, e E vezes dl vai ser o módulo de E vezes dr. Aqui nós temos a fórmula da diferença de potencial. Então, nós estamos calculando desde a superfície até R, a distância máxima. Então, o V em função de R vai ser menos a integral de A até R, de lambda dr sobre 2πε0 vezes R. Tirando tudo que é constante da integral, a gente vai ter esse resultado vezes ln de R, de A até R. Fazendo as contas, nós vamos ter então que o potencial desse ponto é menos lambda de 2πε0 vezes ln de R sobre A. Como na superfície vai ser A sobre A, então vai ser ln de 1, 0, e até o ponto P vai ser R sobre A. Dito que a gente tem então um ponto em que o resultado não é nulo e um ponto que o resultado é nulo, a gente pode dizer então que ΔV é igual a V. Então agora, para R menor que A. As outras leis ainda se aplicam, porém agora a gente tem que saber a integral fora
do cilindro menos a integral dentro do cilindro. Essa aqui nós já temos, a integral dentro do cilindro vai ser do eixo até o ponto R. Aqui nós calculamos, então, igual anteriormente, vai ficar, então, menos a integral de 0 até R de ρ r dr sobre 2ε0. Tirando tudo para fora o que é constante, fica, então, tudo isso vezes r ao quadrado de 0 até R. Então, vai dar que v em função de R vai ser igual a menos lambda de 2 sobre 2π ε0 vezes ln de R sobre A, menos ρ sobre 4ε0 vezes R ao quadrado. Novamente, como a gente está calculando de um ponto em que é zero e um ponto que não é nulo, a gente pode dizer então que ΔV é igual a V. Bom, por último, nós iremos desenhar o campo elétrico e a diferença de potencial como função de R. Nesse primeiro gráfico, nós temos o campo elétrico em função de R. Nesse ponto vermelho é onde R é igual a A. Já nessa linha vermelha são os pontos em que R é menor do que A. E essa outra linha verde são os pontos em que R é maior do que A. Ambas as linhas estão representadas pelas respectivas funções. Já esse gráfico, ele é do potencial em função de R. O ponto vermelho representa onde R é igual a zero. Essa linha vermelha são os pontos em que R é menor do que A. E essa linha azul, os pontos em que R é maior do que A. Novamente, as respectivas funções de cada linha. Bom, foi isso. Obrigada pela sua atenção.